anos, nós tivemos um ganho significativo e temos que reconhecê-lo. Temos, não é, alcançado cerca de 30 milhões de pessoas que viviam em extrema pobreza e que saíram da pobreza extrema, mas ainda temos 16 milhões de pessoas que contribuem para esses 2 bilhões, com 10 milhões de pessoas analfabetas no nosso país, sobretudo no Norte e no Nordeste. Temos uma crise ambiental profunda, ela é mais grave do que a crise econômica e social. A crise ambiental se configura numa grande perda de biodiversidade. Hoje nós perdemos 1000 vezes mais biodiversidade do que há 50 anos atrás. Cada um de vocês tem a informação de um rio que existia antes, que não existe mais, uma espécie de peixes ou uma ave, alguma coisa que existia que não existe mais, uma nascente, não é? Isso se configura num empobrecimento, não é, dos nossos recursos naturais, mas sobre a biodiversidade recai um peso muito grande. Temos um problema grave de desertificação, de contaminação do ar, né, de contaminação do lençol freático, sem falar na questão das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo um aumento de temperatura que está desequilibrando o planeta. Boa parte desses problemas que a gente enfrenta, com períodos de estiagem seguido de grandes precipitações, aonde as chuvas que teriam que cair em 6 meses, às vezes elas caem em 3 meses, 4 meses, com grandes enchentes, com problemas gravíssimos. Nós temos recentemente a informação dos pesquisadores de que atingimos 400 partículas por milhão em função da emissão de CO2 pela queima de combustível fóssil. E isso pode levar a uma elevação da temperatura média da Terra de 2 a 6 graus Celsius, o que significa, não é, comprometer definitivamente a possibilidade da vida, da continuidade da vida na Terra. A crise ambiental é muito grave. Temos uma crise de valores e uma crise política. A crise política, não me refiro apenas ao Brasil, não é? Ainda que tenhamos episódios recentes que é mais do que o indicativo dessa crise. Mas isso não está acontecendo só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Quem acompanhou as manifestações do Canadá, dos estudantes, do Chile, o Occupy Wall Street, quem acompanha o movimento dos indignados em vários lugares da Europa, a Primavera Árabe, não é? E agora nós temos grandes manifestações acontecendo na Turquia, em que as pessoas começaram em função da retirada de árvores de uma praça. É claro que aquilo ali não é em função das árvores, ali é só um palito de fósforo. Assim como aqui no Brasil não é só os 20 centavos, é só o que desencadeia o processo. Temos uma crise política. E o que significa essa crise política que está acontecendo no mundo? No meu entendimento, ela é oriunda, não é, de uma demanda legítima da população por duas coisas: mais participação e mais qualidade na representação. Nós temos uma democracia, não é, representativa, combinada com alguns elementos de democracia direta, não é, nos países das democracias ocidentais. Essas instituições que nós conhecemos, elas foram criadas a partir dos ideais da Revolução Francesa e da Revolução Americana, quando, à época, éramos 1 bilhão de pessoas. E para esse 1 bilhão de pessoas se comunicarem entre si, nós tínhamos o surgimento do papel impresso. Hoje nós somos 7 bilhões de seres humanos, com o surgimento da internet. As pessoas imaginavam que a internet iria mudar tudo: os negócios, a produção de conhecimento, a espiritualidade, não é? Ia mudar a produção artística, cultural, e a política ia ficar imune a essa ferramenta transformadora. E toda vez que os jovens, sobretudo eles, faziam as suas manifestações
via as redes sociais, logo em seguida vinha a desqualificação. Não vale, é pela internet, eles estão curtindo no virtual. Não é? Quero ver, é no presencial. Eu nunca me esqueço, não é, das inúmeras palestras que eu dei. O ano passado foram 129 palestras. E em todas elas, quando eu falava dessa crise, as pessoas, senadora, parece que a senhora vê algumas coisas que só a senhora vê, não é? Mas, por incrível que pareça, eu sentia, não é, de que algo novo estava acontecendo. E esse fenômeno, eu chamo de um fenômeno de borda, porque nós temos um núcleo estagnado. Esse núcleo estagnado é a lógica do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. E uma boa parte da sociedade começa a se descolar desse núcleo estagnado do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. Não há erro em ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro vira um fim em si mesmo. Não há nenhum problema com o poder. O problema é quando o poder vira um fim em si mesmo. E uma boa parte das pessoas, sentindo o risco dessa crise civilizatória que ameaça, não é, o futuro de todos nós, começa a se descolar de tudo isso. E formando uma espécie de borda no entorno desse núcleo estagnado. O descolamento, ele se dá, claro, em primeiro lugar, porque as pessoas sentem que a dita classe política, entre aspas, já não os representa. E por que não os representa? Primeiro porque a própria palavra classe política já diz tudo. Não existe classe política. Isso é uma perversão, uma distorção. Os políticos, eles são eleitos, escolhidos pelo povo das diferentes classes que temos. E ali eles compõem o papel de representar essas classes, fazendo a mediação entre os diferentes interesses. À medida em que eles próprios se transformam em uma classe, eles perdem a capacidade de representar e de fazer a mediação entre os diferentes interesses. Vocês ouvem muito que a reforma política não saiu porque a classe política não deixava. A reforma tributária não sai porque a classe política não deixava. E a reforma da Previdência também não, porque a classe política não vai deixar. E não sei o que lá, os royalties para a educação no petróleo, não vai deixar porque a classe política quer um pedaço para cá, um pedaço para lá. Isso é uma perversão do sistema político. Então as pessoas estão, na verdade, dizendo que elas não querem ficar no lugar de meros espectadores da política, que eles querem se reconectar com a potência de poder transformar alguma coisa. Tem um livro muito interessante do Bauman chamado Em Busca da Política, e ele diz que nós nunca tivemos tanta liberdade para dizermos o que quiser e tanta impotência para mudar o que de fato interessa. Lembra que um grupo de jovens conseguiram, numa petição, coletar 1 milhão de assinaturas contra o presidente do Senado. Um outro grupo conseguiu 2 milhões de assinaturas contra Belo Monte. E mais outro conseguiu 2 milhões contra as mudanças no Código Florestal. E toda vez que se falava disso, as pessoas diziam, mas isso foi no virtual. E eu dizia, é só uma questão de tempo, vai transbordar para o presencial. E transbordou. Transbordou porque as pessoas estão dizendo, vereador, nós não queremos ser espectadores da política. Há uma crise da representação, há um deslocamento de uma grande parte das pessoas que já não se sentem, não é, confortáveis com o monopólio exercido pelos partidos em relação à política. Isso não é só no Brasil, é em todos os lugares. Bem, está surgindo um novo sujeito político. Esse novo sujeito político ainda não está conformado, mas com certeza não será da mesma forma que era antes. Cada vez mais ele vai querer, não é, aumentar sua participação, cada vez mais ele vai querer, não é, criar espaços de democratização da democracia, novas formas de realização da democracia. Nós temos uma crise de valores, e quando eu falo da crise de valores, eu não me refiro ao aspecto moralista da palavra valores. Eu estou falando, não é, da ideia de qual é o sistema ou referencial ético que nos orienta nesse mundo de hoje. A ética pode ser orientada por
três sistemas, não é? A ética rigorista, que é a ética petrificada, que não se deixa atravessar ou transformar pela cultura, a ética das circunstâncias, ou a ética relativa, e a ética dos valores. A ética dos valores é aquela que, ainda que preserve valores fundamentais, que são duradouros, ela é capaz de se atualizar nas transformações culturais que temos. Por exemplo, durante muito tempo, as crianças eram utilizadas como força de trabalho auxiliar das famílias. Hoje, o nosso sistema diz que a criança tem que ter infância, que a criança tem que ter escola, que a criança tem que ter outros cuidados. Isso, não é você ir fazendo transformações de acordo com as mudanças culturais que temos. Mas todos nós, não é, e os pesquisadores do comportamento dão conta disso, não é, em todas as culturas, em todas as grandes tradições religiosas, temos noção de que uma sociedade boa é aquela onde se tem liberdade. Uma sociedade boa é aquela onde se tem justiça. Uma sociedade boa é aquela onde se tem cuidado com as pessoas, não é? Onde se tem amor pelas pessoas. Todas as culturas, todas as tradições têm isso. Então, esses são valores duradouros que, a partir deles, nós fazemos as atualizações de acordo com o contexto cultural. Isso não tem nada a ver com relativização. E nem é uma ética petrificada, mas é uma ética dos valores. Essa ética dos valores cada vez mais vem sendo substituída por uma ética de circunstâncias. O que é essa ética de circunstância? É aquela em que você decide se dar bem, independente do que isso possa prejudicar a maioria das pessoas que estão ali, ou no país, ou na sua comunidade, ou até mesmo dentro do seu local de trabalho, ou dentro da sua casa. Não é? Tudo bem, eu quero ser promovido na minha repartição, mas isso não significa furar o pneu do carro do colega para ele chegar atrasado no trabalho, para eu ganhar ponto com o patrão, certo? Isso é ética de circunstância. Não posso, não é, querer me dar bem a qualquer custo, sem avaliar sistemicamente, não é, se o que eu estou fazendo para alcançar um fim que é bom é compatível com esse fim positivo. Os fins têm que ser compatíveis com os meios. Há uma síntese que se pode fazer dessas crises econômica, social, ambiental, política e de valores. Nós estamos vivendo uma crise civilizacional, uma crise civilizatória. E não é fácil enfrentar a crise civilizatória. Não é fácil falar dela, sobretudo para pessoas jovens como vocês. Porque o que a gente quer ter é esperança. Né? A gente não quer ficar achando que... Não, a gente quer ter esperança. Mas também a gente não pode ser alienado. Porque para ter esperança, eu tenho, não é, que saber o terreno que eu estou pisando. Senão eu vou estar pisando numa terra movediça e daqui a pouco eu estou completamente atolado, não é, sem saber, não é, o terreno em que eu estou pisando. Há uma realidade que precisa ser entendida. Estamos vivendo uma crise civilizatória no meu entendimento. Crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Vocês já ouviram falar de civilizações que colapsaram? Nós temos alguns exemplos. O Egito, a Grécia, Roma, várias civilizações. Civilizações pré-colombianas entraram em colapso. Eles colapsaram e o colapso deles tinha uma vantagem em relação à crise que nós estamos vivendo. Quando um estava fenecendo, o outro estava florescendo. Isso não acontecia ao mesmo tempo. A crise do Egito não era no mesmo tempo da crise grega e romana e assim por diante. Havia um manejo sustentável de crise. A crise que nós estamos vivendo, ela engloba todo o planeta. Engloba todo o planeta. Não há um lugar
lugar onde a gente possa se esconder. Mesmo a comunidade indígena mais isolada, que não contribui em nada para essa crise, está dentro dela. Nós estamos vivendo uma crise que engloba todo o planeta. Se nós tivéssemos uma avaliação de que esse auditório corre o risco de cair, como o planeta está indo no vermelho 50% da sua capacidade de regeneração, se um engenheiro, um arquiteto dissesse, olha, esse auditório tem 50% de chance de cair na nossa cabeça, nenhum de nós ia ficar aqui. A gente ia fazer essa reunião ali na praça, noutra sala, no outro auditório. Mas como é o planeta, não tem para onde ir. Então, está no vermelho 50%, mas é aqui mesmo que nós vamos ter que ficar. Certo? Então, nós estamos vivendo uma situação em que, para enfrentar essa crise, vamos precisar de um grande esforço, de uma mobilização. Essa mobilização não é de um partido, de um grupo, de uma pessoa. Essa mobilização tem que ser de toda a humanidade, da própria civilização. O que nós estamos vivenciando, não é? Tem que ter sentido de urgência, de emergência, a responsabilidade com o que está acontecendo. Não é algo que eu possa dizer, não, essa é a minha bandeira. Não, essa é a bandeira de todos nós, porque estamos vivendo uma situação de emergência. Geralmente, quando a gente vive uma situação difícil, a gente busca duas coisas, a intuição e a experiência. Eu recorro à minha intuição e recorro ao meu acervo de experiência. Do ponto de vista da intuição, nós temos algumas ajudas, mas no acervo de experiência é difícil, porque os gregos colapsaram e não saíram do colapso. Os romanos também, os egípcios também. E a gente pode olhar para as civilizações passadas e verificar que elas não nos deixaram um know-how de como sair do colapso. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Geralmente, quando eu faço esse diagnóstico, algumas pessoas dizem, e aí, como é que a gente faz? A senhora é pessimista ou otimista? E eu digo que nem otimista nem pessimista. Tão somente persistente. Porque será da nossa persistência que nós haveremos de encontrar as respostas. Porque ainda que a situação seja grave, eu desconfio que nós temos uma grande vantagem em relação aos gregos, os egípcios, os romanos e os que colapsaram antes de nós. Eu desconfio que eles não sabiam que estavam vivendo uma crise civilizatória. E eles chegaram ao auge, achando que era o máximo, e continuaram fazendo mais do mesmo, porque afinal de contas estavam no sucesso. Os romanos conquistaram territórios inteiros, não é? Foram capazes de espoliar tantas e tantas nações, ficar cada vez mais poderosos e mais ricos, mas foi exatamente isso que os levou à derrocada. Por quê? Cada vez mais território, cada vez mais povos estranhos, sem identidade social, política e cultural. Num determinado momento, tudo isso ruiu e foi assim que eles caíram. Nós conseguimos muitas coisas boas na nossa trajetória como civilização. Os ganhos que temos são inúmeros e devemos preservá-los. O esforço que temos que fazer é para combater, reparar os efeitos indesejáveis das coisas boas que conquistamos. Querendo eliminar os limites que nos eram impostos pela natureza, o sucesso foi tamanho que nós chegamos a aquilo que os especialistas do comportamento chamam de princípio do absurdo. Querendo eliminar os limites que a natureza nos impõe e que nos causa dificuldade, nós acabamos encontrando o limite da própria natureza. E ao nos depararmos com o limite da própria natureza, agora nós não estamos sabendo o que fazer com ele. Como é que eu vou continuar me sentindo criativa, produtiva e livre em um planeta que é limitado? Se para ser feliz eu tenho que produzir e consumir, não é? Indefinidamente, e o planeta é finito, como é que eu vou poder me sentir seguro num lugar como esse? Encontramos o limite da própria natureza. E aí, não é? Que o fato de sabermos que estamos nesse limite, que chegamos ao princípio do absurdo,
é que pode fazer com que cada um de nós venhamos a mover as nossas energias, né, para uma outra direção. E aí, a partir da década de 80, a partir do relatório Nosso Futuro Comum, feito por um grupo de cientistas, né, para contribuir com as Nações Unidas, que, coordenados pela primeira-ministra da Noruega, não é? A primeira-ministra Gro Brundtland, ela, né, chegou a um relatório que dizia: ou nós vamos parar de qualquer impacto no planeta, ou a gente vai acabar com as condições que sustentam a vida. Para os países desenvolvidos, era fácil estabilizar, mas a América Latina, a África e a Ásia, onde temos pobreza ainda inaceitável, como parar de desenvolver? E foi aí que surgiu a ideia de mudança de modelo, do modelo insustentável para um modelo sustentável, em que a gente continue buscando prosperidade, vida digna, sobretudo para os que ainda não têm, mas de uma forma tal que preserve as bases naturais do desenvolvimento. A sustentabilidade, segundo as Nações Unidas, tem 4 dimensões. Um modelo, para ser sustentável, ele precisa ser, do ponto de vista econômico. Muita gente pensa que sustentabilidade é o verde pelo verde. Esse pessoal só quer defender os macacos, as árvores, nem se preocupa com a gente. Isso é coisa de gente desinformada, que não sabe nem o que está dizendo, não é? Um modelo, para ser sustentável, precisa ser do ponto de vista econômico, porque nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta e é preciso que tenha meios para que as pessoas vivam e vivam com dignidade. Então, para ser sustentável, terá que transformar as vantagens comparativas em vantagens competitivas. Mas também precisa ser do ponto de vista social. Se as riquezas produzidas não são distribuídas na forma de bens e serviços para que as pessoas vivam com dignidade, isso não é sustentável do ponto de vista social. Um modelo, para ser sustentável, precisa distribuir as riquezas de forma a que as pessoas, né, possam viver com dignidade e não termos 2 bilhões de pessoas vivendo com $2 por dia. Um modelo, para ser sustentável, precisa ser também do ponto de vista cultural. O que é a sustentabilidade cultural? A gente até pode estar sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, mas é um modelo que vai eliminando as culturas. E vocês percebem que há uma tendência, sobretudo com a globalização, de homogeneizar tudo. A gente vai ficando cada vez mais como um saco de estopa. O paulista tem uma maneira de ser, o acreano tem uma maneira de ser, o nordestino tem uma maneira de ser, o americano, isso é a diversidade cultural. Mas, cada vez mais, o modelo quer homogeneizar tudo, para que a gente consuma as mesmas coisas, a gente tenha o mesmo padrão cultural. Isso é insustentável, nós vamos entrar em erosão cultural se isso acontecer. Um modelo, para ser sustentável, é preciso ser do ponto de vista ambiental. O que é a sustentabilidade ambiental? Note que eu já falei de 3 coisas antes de chegar no ambiental, correto? Né? Um modelo, para ser sustentável, ele precisa ser do ponto de vista ambiental. A sustentabilidade ambiental nada mais é do que usar com sabedoria os recursos de forma a atender às nossas necessidades, sem comprometer o atendimento das necessidades daqueles que virão. É nos preocuparmos com o futuro dos que ainda não nasceram. Tem um provérbio africano que diz que nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e netos. Nós tomamos emprestado deles e temos que devolver em igual ou melhores condições. O problema é que cada dia a gente toma a terra emprestada e devolve em piores condições. É menos rio, menos floresta, menos peixe, menos pássaro, menos ar puro, menos tudo. É insustentável isso. E ainda tem um problema, que nós somos humanos porque somos capazes de estabelecer aquilo, né, que os psicanalistas chamam de laço social. O que é o laço social? É a capacidade de me importar com o que aconteceu no passado. A isso chamamos tradição. A capacidade de, no presente, não é, sermos capazes de nos preocupar com o que vai acontecer no futuro.
com as gerações que virão. Não é? Então, o laço social ele é estabelecido agora, tanto com o que já passou, quanto o que vai acontecer. Se eu não me importo que daqui para frente teremos ar puro, água, terra fértil, eu estou rompendo o laço social. E na prática eu já sou um morto-vivo, certo? Porque nós só somos o que somos, porque a vida é sucessiva. No momento em que você rompe a cadeia que leva à sucessividade da vida, você se transforma num morto-vivo. Porque você sabe que demora 1 ano, 1000 anos, isso vai acontecer, se essa ambiência continuar danosa. Eu acrescentei mais 3 dimensões para a sustentabilidade. Um modelo para ser sustentável é preciso ser também do ponto de vista estético. Ah, mas isso é supérfluo, Marina, a gente precisa comer e você vem falar de estética. Mas nós não somos apenas pão, nós somos verbo também. Nós somos seres materiais, mas somos seres simbólicos. Somos humanos porque somos seres éticos, somos humanos porque somos seres estéticos e somos humanos porque somos seres cognitivos. E a estética faz parte da nossa constituição. Eu costumo dar um exemplo, 2 exemplos. Suponhamos que a gente tem um prédio antigo em uma rua aqui, que é parte da história desse município. E alguém resolve derrubar o prédio velho para fazer uma arranha-céu. O pessoal do patrimônio histórico não vai deixar. E se a gente de fato tiver uma cultura um pouquinho mais sofisticada, a gente não vai deixar. Eu estava na Itália uma vez fotografando um prédio e a moça disse: não, esse não, senadora, não é? É melhor aquele ali. Aí eu digo: por que não? Ah, porque esse é muito novo. Eu digo: quantos anos ele tem? 700 anos. Aí eu digo: poxa vida, meu país vai fazer 500 anos e você diz que o prédio é novo porque tem 700 anos? E ela me mostrou uma ponte que foi feita antes de Cristo. Imagine se alguém resolvesse derrubar aquela ponte velha para fazer uma dessas pontes novas aí, cheia desses arcos aí, né? Que o pessoal gasta muito dinheiro só para fazer um castão portal. Vamos tirar essa ponte velha aí, antes de Cristo, derruba, não é? Isso não é sustentável do ponto de vista, enfim, da ética, nem da estética. Mas suponhamos a beleza das paisagens. Agora, nesses momentos de grandes eventos, né, de Olimpíadas, de Copa do Mundo, muitas obras sendo feitas, alguém tem a ideia. Imagina esse Pão de Açúcar, essa pedrona enorme aqui no Rio de Janeiro. Vamos transformar isso em brita e ganhar muito dinheiro com isso. Os cariocas iam deixar? Não. Nós íamos deixar? Não. A humanidade ia deixar? Não, porque aquilo faz parte das grandes belezas das paisagens do mundo. É a dimensão da sustentabilidade estética, um modelo que não é capaz de preservar isso, não é? Eu sei que eu estou aqui no espaço confessional, com todo respeito pelos que não creem, né? Mas não é? A Bíblia tem um versículo que diz que Deus criou todas as coisas, não é? E até as coisas que são para o deleite da vista. Não é? Existem coisas que é só para o deleite da nossa vista, para a gente ficar extasiado diante daquela beleza. Há uma dimensão da sustentabilidade que é política. Ah, ela deu um jeitinho de falar de política. Não. Um modelo em que as pessoas acreditam que vão delegar para outros aquilo que eles deveriam fazer é insustentável do ponto de vista político. Tudo que é responsabilidade sua, assuma como sua responsabilidade. Não delegue para outro. Porque isso é insustentável. As pessoas falam muito contra a corrupção. E sempre que me perguntam da corrupção, eu respondo da seguinte forma: enquanto a corrupção for um problema da Dilma, um problema do Collor, um problema do Sarney, um problema do Lula, um problema do Fernando Henrique, vou deixar o Itamar de fora porque já nos deixou. Enquanto a corrupção for um problema deles, vai ter corrupção grossa. No dia que a corrupção virar um problema nosso, efetivamente nosso, pode ter certeza vai diminuir bastante. E eu dou alguns exemplos.
a escravidão era um problema dos senhores escravocratas, tinha escravidão. Se a ditadura fosse só um problema dos militares, até hoje a gente não tinha reconquistado a democracia. Quando a escravidão virou um problema de todo mundo, nós acabamos com a escravidão. Enquanto o problema social era um problema só de quem fazia caridade, filantropia séria e filantropia, porque tinha muito no meio, a gente tinha pobreza insuportável. Quando virou um problema nosso, conseguimos tirar 0,5% do orçamento para programas de transferência de renda e conseguimos incluir 30 milhões de pessoas que estavam na extrema pobreza. Isso porque era um problema nosso, porque é um problema nosso. Enquanto a inflação era um problema dos economistas e do governo, a inflação tinha gente que amava, ganhava muito dinheiro, inclusive com a especulação financeira. Quando virou um problema nosso, a gente conseguiu debelar a inflação. E olha que até tinha muitos aprendizes de feiticeiro. Teve até um que confiscou a poupança. Mas nós estávamos ali dando sustentação política para resolver o problema. É insustentável o modelo que as pessoas acham que tem um salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Para quem crê, existe salvador das almas. Agora, a pátria é uma construção de todos nós. Cada um tem que se responsabilizar pela pátria que quer ver construída. Há uma dimensão da sustentabilidade que é ética. Boa parte dos problemas que nós temos não são problemas técnicos, são problemas éticos. Temos 10 milhões de analfabetos? É por falta de conhecimento pedagógico que as pessoas são analfabetas? Não, não é, professora. Eu tenho a alegria de ter 4 filhos. Uma delas está aqui, a Maiara. Cadê? E uma das coisas mais importantes que a gente pode deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, não é a educação. E nós temos 10 milhões de jovens que são analfabetos. A educação fez um milagre na minha vida. Eu era analfabeta até os 16 anos. Fiz Mobral supletivo de 1º e 2º grau, e acho que se tivesse uma universidade supletiva eu teria feito. Mas isso mudou a minha vida. Mas nós temos 10 milhões de jovens que não têm essa chance. Tem muita gente que diz, mas é porque não se esforçaram. Imagina, a senhora se esforçou, está aí. Eu sou filha de uma família de 7 mulheres e um homem. Minhas irmãs talvez sejam até mais esforçadas do que eu, mas não conseguiram estudar. Porque no meio daquela floresta não tinha professor, não tinha padre, não tinha pastor, não tinha delegado, não tinha médico, não tinha nada. Não é uma questão de esforço, é a falta de oportunidade. O modelo, para ser sustentável, é preciso que ele seja do ponto de vista ético. Boa parte dos problemas já estão desresolvidos tecnicamente. O que falta é uma ética que oriente a nossa técnica, para que a gente coloque ela à disposição das pessoas. Há uma dimensão da sustentabilidade que é ética. Por último, sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. E quando eu digo isso, eu não estou eliminando o fazer. É claro que para mudar o que está aí, nós vamos ter que transformar muitas coisas. Se tem alguém que gasta muita energia, comece a economizar energia, é necessário para a sustentabilidade do planeta. Se tem alguém que gasta muita água, comece a diminuir o seu gasto de água, isso é importante para o planeta. Se tem alguém que acha que é possível todo mundo ter um carro, 7 bilhões de pessoas, lamento, mas não é possível. Não tem planeta para isso. Só que, se a gente for mudar o nosso comportamento, achando que é apenas uma questão de fazer, talvez a gente não consiga. O questionamento não é a nossa maneira inadequada de fazer, é a nossa maneira inadequada de ser. E para isso nós vamos ter que nos reconectar com a nossa infância civilizatória. A humanidade tem a maior parte da sua trajetória de 10 mil anos de civilização, não é? Orientada pelo ideal do ser. Não é pelo ideal do ter nem do fazer. Essa história do fazer e do ter é muito recente. 400 anos depois do mercantilismo. Antes, os gregos queriam ser sábios e livres e inventaram a democracia.
Os romanos queriam ser grandes e fortes, inventaram o direito. Na Idade Média, em que pese os muitos pecados cometidos em nome da santidade, as pessoas queriam ser santas. Um belo dia o mercantilismo nos fez acordar e o ser santo virou fazer dízimo, fazer igreja, fazer fiéis. O ser filósofo virou fazer filosofia e o ser comerciante virou fazer comércio, fazer artefato. E para encurtar a história, hoje nós dizemos que a relação amorosa entre duas pessoas é fazer amor. Numa cultura, numa cosmovisão que se faz indefinidamente, a gente teve que criar um buraco negro para colocar tanta coisa que se faz. E nós criamos. Nós temos um buraco negro chamado consumo. Você faz e consome, faz e consome. E eu não estou criticando o consumo necessário. Nós precisamos de vestimenta, precisamos de moradia, precisamos de alimento, precisamos de transporte para nos locomover. Há um consumo necessário, mas há um consumo tóxico, que você consome e não sabe nem por que está consumindo. Porque você só existe se você for um consumidor. Você só dá sinais de prosperidade se você tiver sempre o carrão do ano, não sei o que do ano. Às vezes você nem precisa, você nem quer. Da onde vem isso? É porque nós fomos tragados pelo ideal do ter. E o planeta não suporta isso. Nós temos uma capacidade infinita de desejar. E se nós desejamos infinitamente ter coisas em um planeta que é finito, não cabe essa equação. Não cabe. Eu desejo infinitamente ter coisas, mas o planeta é finito. Agora, se há limites para ter, não há limites para ser. Não há limites para ser o melhor filósofo. Não há limite para ser o melhor jogador de futebol. Eu tomara que eles apareçam no Brasil, mais especificamente na Copa do Mundo, não é? Não há limites para ser o melhor professor de matemática. Não há limites para ser. E nós vamos ter que ressignificar a nossa experiência, fazendo um deslocamento. Se ser feliz, ter algum pertencimento é indicado pelo que eu consumo, então esse mundo está perdido. Porque nós vamos precisar deslocar o que nos faz feliz. E ainda bem que começou a surgir no mundo um processo, uma tendência, ainda que pequena, de desmaterialização do consumo. As pessoas estão começando a querer consumir mais arte, mais literatura, as pessoas estão querendo consumir mais relacionamentos, as pessoas estão querendo, não é, outros investimentos psíquicos. E nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa que eu vi, 17% dos jovens já não querem mais tirar a carteira de motorista, porque não faz parte do ideal deles ter um carro. Eles querem chegar no trabalho, no cinema, eles querem ir de bicicleta, eles querem ir de outra forma. Ter um carro não é mais parte da equação deles, né? E cada vez mais é necessário que a gente faça novos investimentos. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: a sustentabilidade como uma maneira de ser nos remete a essa crise civilizatória. E há uma pergunta que precisa ser respondida: o que nós queremos ser como raça humana? O que nós queremos ser como civilização? O que nós queremos ser como brasileiros? Talvez seja por isso que esses jovens estão indo às ruas. É para dizer o que nós queremos ser como brasileiros em pleno século XXI. Nós queremos ser um país que muda o Código Florestal para aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola, quando a gente tem tecnologia que pode dobrar a produção sem precisar derrubar mais uma árvore. Nós queremos ser um país que faz um plano decenal para a energia e não põe uma letra sobre energia solar no país de maior insolação do planeta. Nós queremos ser o país que gasta 5%
do seu orçamento em corrupção equivalente ao que se gasta para a educação? A pergunta é o que queremos ser. E com certeza, a resposta não está com nenhum de nós. Como alguém já disse, a verdade está entre nós. E é por isso que eu disse, essa luta não é de um grupo, não é de um partido. Essa luta é de todos nós. Como vivemos em um mundo globalizado, com problemas globalizados, estamos sendo militantes da civilização. E cada vez mais vai ser assim. Sem esquecer de que nós temos um país, uma identidade, e vamos fazer a diferença aqui. O Brasil está para o século XXI, como os Estados Unidos estiveram para o século XX, para aqueles padrões. Para os padrões dessa nova economia, desse novo modelo, nós reunimos as melhores condições para fazer a quebra do velho paradigma para o novo paradigma. Mas para isso há que ter visão, para isso há que investir no novo processo, para isso há que criar as novas estruturas. E uma universidade é um lugar privilegiado para a gente investir na visão. Um lugar privilegiado para a gente pensar novos processos e para a gente criar novas estruturas. A Nádia Bossa diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. A realidade é poliglota, nós é que somos monoglotas. E nós estamos aqui para aprender as novas línguas da realidade. Como é que se faz para produzir energia? Na fórmula antiga, monoglota, carvão, petróleo e gás. Na forma poliglota, nós temos um repertório maior. A gente pode produzir energia do sol, pode produzir energia da água, pode produzir energia da biomassa. A gente pode criar novos produtos, novos materiais. Olhando para vocês, não é? E com essa ideia de persistência e vendo tudo isso que está no Brasil, e eu trabalho e peço a Deus que possa ser algo bom, algo que nos coloque no novo patamar, do patamar de que, em vez de sermos um gigante pela própria natureza apenas, sejamos também um gigante pelas decisões que tomarmos em benefício de nós mesmos e em benefício da humanidade. Muito obrigada.